Olá, alunos, olá, familiares. Olha eu aqui novamente, professor Alex, para mais uma aula de ciências para as turmas dos quartos e quintos anos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, pega aí o material de vocês, lápis, borracha, o caderno, ok? Para a nossa aula de hoje, que vamos falar sobre as rochas e os tipos de solo. Anota tudo que no final nós temos aquele desafio. Vamos lá. Eu quero que vocês observem essa ilustração. Ela fala sobre as camadas da Terra. O nosso planeta, ele é dividido em camadas. Temos o núcleo, o manto e a crosta terrestre, ou chamamos também de litosfera. No núcleo se encontra o magma da Terra. É o local mais quente da Terra. Depois nós vemos o manto, que é formado por rochas um pouco mais moles, vamos dizer assim. E a crosta terrestre é o local que nós vemos hoje, formado pelas montanhas, né, pela parte plana, né, e também pelos oceanos e mares da nossa Terra. Tudo isso para nós entendermos que o nosso planeta ele é formado por rochas, ok? E o que são rochas? As rochas é a união natural de minerais, compostos químicos definidos quanto à sua composição. Podem ser encontrados no decorrer de toda a superfície terrestre. E como podemos ver nas imagens, as rochas e toda a combinação que ela faz diferencia e caracteriza a superfície da Terra, né? Caracteriza a paisagem natural e tem uma grande importância para nós hoje. Vamos conhecer um pouco mais sobre as rochas e vamos entender como ocorrem os solos, ok? Vamos lá. Para entendermos um pouco melhor, vamos elencar os tipos de rochas. Preste bem atenção. Existem as rochas sedimentares, veja aí no visor, tá? As rochas sedimentares têm sua formação a partir do acúmulo de resíduos de outros tipos de rochas, ou seja, com a fragmentação das rochas, elas chegam a formar as rochas sedimentares. As rochas metamórficas, pode perceber aí que cada uma delas tem as imagens para poder vermos melhor como elas são. As metamórficas têm sua origem na transformação de outras rochas, em virtude da pressão e da temperatura. As rochas magnéticas são o resultado do esfriamento do magma do núcleo da Terra, ok? Para nós entendermos, conhecermos um pouco mais as rochas, vamos ver também outros exemplos de rocha mais popular entre nós. Veja só, olha só. Temos os tipos de rocha. Temos o granito, também muito utilizado no nosso dia a dia, tá? Temos também o mármore, que é um tipo de rocha. Temos a areia, que é um tipo de rocha bem mais conhecido por nós, que forma até muitos terrenos. E a argila, que também é um tipo de rocha. Quero dar só a diferença, a areia é um tipo de rocha mais granulado, né? São rochas muito pequenas. Já a argila, né, é um tipo de rocha mais concentrada, maior. Estou dando o exemplo delas duas, que vai ser importante entender isso mais à frente, quando formos entender um pouco sobre os solos. Vamos agora, eu quero que você observe bem essa ilustração, né, que traz como se forma o solo. Temos aí a questão do intemperismo, certo? Principalmente que é causado pelas chuvas. O que é esse intemperismo? É a desagregação das partículas das rochas e minerais, que altera a sua propriedade química. Como na imagem, principalmente na imagem 1, nós vemos a ação das chuvas. As chuvas, elas conseguem abrir fendas na rocha principal, certo? Essa rocha principal acaba recebendo, já na imagem 2, recebendo matéria orgânica, como plantas e outros seres vivos,
microscópicos, tá? E começa a abrir espaços entre a rocha principal, tornando ela mais fragmentada. Quando vamos para a imagem 3, né, forma-se os horizontes. Começa aí a formar o solo e há espaço para a presença de seres de matéria orgânica, de plantas, e assim o solo vai se formando cada vez mais. Ou seja, o solo é o resultado, gente, é definido como um corpo natural composto por substâncias orgânicas e inorgânicas, presente na superfície terrestre e oriundo da desagregação das rochas, ou seja, é a partir das rochas que se forma o solo, graças ao intemperismo, que abre na rocha espaço para que os seres vivos possam ali agir. E ela recebe essa divisãozinha aí, como vocês podem ver. O solo, abaixo do solo vem o subsolo, que é um pouco mais concentrado, e temos a rocha matriz, que foi aquela que deu origem ao solo atual. Mas essa ação não acontece do dia para o outro, tá ok? É algo que o tempo veio a formar o solo em si. Vamos agora conhecer os tipos de solo, tá bom? Para entendermos suas características, né, é bem interessante. Então, o solo que é formado principalmente por areia é chamado de solo arenoso, né? Qual é a questão da diferença ou da característica desse solo? Principalmente, como ele é formado por areia, ele é poroso e permeável. O que quer dizer isso? Ele permite que a água possa passar por ele com muita facilidade. Isso dificulta a questão da sobrevivência de plantas e organismos, já que o solo arenoso ele não retém água. O segundo solo é o solo argiloso, que tem como uma base a argila. Ao contrário do solo arenoso, o argiloso ele é impermeável a líquido, ou seja, a água em si não passa por facilidade, ele consegue reter água. E nisso, o solo argiloso passa a ser propício para o cultivo e atividade agrícola. Nós temos também o solo umífero, que é formado através da decomposição de vegetais e animais, e é muito fértil. E o solo calcário, que é um solo feito com partículas de rocha, ele é muito seco, esquenta bastante e é comum principalmente nos desertos, que não é o caso aqui nosso no Brasil, né? Quero elencar aqui e pensar junto com vocês também como nós usamos o solo. Olha só, o solo argiloso e o umífero é usado principalmente para a agricultura. Já os solos também podem ser usados para a questão da construção civil, né? Ou extratismo mineral, tá ok? O solo argiloso também é usado como base para a construção de casas, prédios e assim por diante, tanto que também são usados para a fabricação como matéria-prima de alguns objetos, né? E o solo argiloso também é usado como espaço geográfico, local onde pode ser feito as construções. Entendeu a questão dos usos do solo, né? Muito interessante e muito importante também a sua preservação. Nós falamos sobre a questão da paisagem natural. E eu queria destacar algumas formações do solo da cidade de Jaboatão. Preste bem atenção. Nós temos aqui o Monte dos Guararapes. Veja como a formação do solo, né? A estrutura que se formou a partir do tempo, né? E assim deu essa forma ao Monte dos Guararapes, né? Porque as formas de degradação do solo possibilitam a formação das diversas paisagens que a nossa cidade tem. Temos também aqui a Lagoa Azul, que é bem interessante, que a Lagoa Azul ela surgiu principalmente quando estava se tirando minérios, né, escavando através do extratismo mineral, né,
e acabaram encontrando uma fonte de água, e assim surgiu a Lagoa Azul. E temos aí também a bem conhecida Praia de Piedade, que também pelo solo ele ser plano, né, possibilitou uma visão totalmente diferente da paisagem natural. Agora chegou a hora do nosso desafio, tá certo? Eu quero que você observe bem essa imagem e eu proponho como desafio vocês fazerem o seguinte: você vai observar o seu bairro, né? Não sei onde é que você mora, pode ser Prazeres, Cajueiro Seco, Jaboatão Centro. Você vai olhar o seu bairro, tá bom? E vai ilustrar no seu caderno, no caderno de desenho, a paisagem natural de seu bairro, tá? Se o terreno é plano ou se tem morros, como no exemplo que eu dei aí da imagem. Então você vai observar essa imagem e vai pensar como também é a forma do seu bairro, tá certo? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.